Pense. Não há muito tempo. Lá fora existem 12.000 ogivas nucleares ativas, tão poderosas que fariam a bomba de Hiroshima parecer insignificante. Cada uma delas tem a capacidade de apagar sua cidade inteira. E como se isso não bastasse, o mundo está dividido em lados que se ameaçam o tempo todo com elas, governado por líderes instáveis que falam em lançá-las. Como se não soubessem muito bem que isso causaria imediatamente o fim do mundo como conhecemos. Por quê? Porque se uma única dessas ogivas cair em algum país, seja uma potência nuclear ou em algum de seus aliados, bem, ele responderá enviando as suas para o outro lado, de forma automática e instantânea. E o mesmo acontecerá com cada uma dessas 12.000 que cruzam os céus em apenas alguns segundos. Para todas as grandes cidades do mundo. E para qualquer alvo militar ou estratégico de certa importância. Essa loucura se chama destruição mútua garantida. E embora pareça tirado de uma história de terror, é o mecanismo de defesa que permitiu que ninguém fosse tão estúpido. Tão malditamente imbecil a ponto de apertar o botão vermelho desde 1945. E é que se você faz um ataque nuclear, não só elimina o inimigo, você se elimina também. Você mataria seu país e levaria para o túmulo bilhões de seres humanos e tudo o que um dia foi conhecido como civilização. Mas repito, o tempo todo, durante todos esses anos, a opção nuclear sempre esteve, está e estará sobre a mesa dos líderes. Como eu sei de tudo isso? Porque o arsenal está operacional e são feitas 100 bombas nucleares a mais todo ano. Então, isso é uma realidade. Um dia eu poderia ser um dos desintegrados pelas explosões ou um dos sobreviventes. E isso vai depender só de você. Fique e você saberá exatamente tudo o que deve fazer para se manter seguro. Durante um apocalipse nuclear global, vou te contar passo a passo o que é necessário para sobreviver antes, durante e depois que o mundo que você conhecia for destruído. Eu sou o documentarista e este é Como Sobreviver a um Apocalipse Nuclear. Antes de tudo, você precisa saber que no momento em que começarem a soar os alarmes que antecipam a chegada do colapso atômico, só restarão 2 tipos de seres humanos. Os que mantiverem sua fé, civilidade e solidariedade, e os que estiverem em modo de sobrevivência, dispostos a qualquer coisa para salvar sua vida e a dos seus. De qualquer forma e maneira. Quero que você me deixe nos comentários. Qual dessas 2 classes de sobreviventes você acha que seria? Vamos começar. Agora que as sirenes não estão tocando, ainda preste atenção aos sinais e aos avisos. Só aqueles que reagirem primeiro poderão escapar. Prepare-se e seja mais esperto do que os outros. Se você vive em uma potência nuclear, já sabe, Rússia, Estados Unidos da América, China, França, Reino Unido, Índia, Paquistão, Israel ou Coreia do Norte. Embora eu ache que você não esteja assistindo a este vídeo, mas também se você está em um país aliado, vizinho, ou em uma grande cidade do mundo, ou de importância estratégica. Você tem essas 2 opções. A primeira é escapar antes e a segunda é se refugiar durante o ataque. Não tem outra. Se você não estiver preparado, vai morrer. Sem exceção. Entenda que o que está vindo será lançado voando por um míssil intercontinental. Não entende razões, não distingue raças, credos ou intenções. Você não pode implorar, não importa se você viveu bem ou mal. Ela vai explodir 500 metros antes de chegar ao chão, obedecendo ao seu Criador, o homem, para ser o mais destrutiva possível. Em 1 milissegundo, ela vai formar seu próprio sol, uma bola de fogo acesa a 500 milhões de graus que emite esse brilho ofuscante. E se você estiver a uma distância de 15 quilômetros do epicentro,
ainda assim vai derreter seus olhos antes que o vento supersônico chegue e arranque a carne dos seus ossos. Os que estiverem mais perto serão desintegrados num instante e transformados em sombras. Os que estiverem mais longe verão toda a cidade desmoronar como castelos de cartas. Carros, prédios de concreto, corpos, tudo voando pelo ar na sua direção. E aí vem o pior. Depois vem o pulso térmico, uma rajada de calor que pode te derreter a quilômetros e quilômetros de distância, avançando e incendiando tudo instantaneamente. Ao mesmo tempo, ocorre a radiação inicial, composta por raios gama e nêutrons que envenenam tudo o que tocam. Em segundos, a bola de fogo começa a subir, formando o cogumelo nuclear. À medida que o ar quente sobe, ele arrasta poeira, terra e destroços, criando o característico caule do cogumelo. Esse processo, por sinal, pode piorar, pois também gera chuva radioativa. Aqueles que estiverem muito, muito longe verão o enorme cogumelo se elevando a 20 quilômetros de altura. Lá embaixo não resta nada onde antes havia uma cidade. Agora você entende por quê? Só existem duas opções? Repito, ou você se afasta antes que as sirenes toquem, ou se esconde rápido e fundo assim que começarem a soar os alarmes. Mas atenção, a diferença entre uma coisa e outra é como o dia e a noite se você fugir antes. Você deve saber que existem certos lugares no mundo que, por sua pouca importância estratégica, seu enorme território e sua baixa população, não são alvos das bombas nucleares. Um desses lugares seria, por exemplo, a Patagônia, Argentina ou chilena. Lá há água, comida, espaço suficiente e todos os especialistas concordam que é o local com menor impacto diante de um apocalipse nuclear. Então, aqueles que reagirem primeiro já sabem disso. Ter uma rota de fuga combinada com alguém do sul da Argentina ou do Chile é uma ótima ideia. Você só precisa chegar a tempo ao avião antes que as ameaças inimigas sejam acompanhadas por movimentos de tropas, e isso obrigue o fechamento dos aeroportos. Agora conheça a si mesmo, se você nunca teve dinheiro para viajar para o exterior. Ou você já sabe que é um daqueles que acreditam que nunca acontece nada? O mais provável é que a opção B seja a melhor para você. E isso são os abrigos. Quando chegar a hora, não haverá tempo. Então, se você quer sobreviver, precisa começar agora. Quando terminar de assistir a este vídeo, comente e compartilhe. Se você conseguir chegar em menos tempo, pergunte ao responsável pela manutenção se ele tem algum dos problemas comuns em abrigos antigos. E se ele é capaz de suportar o poder das bombas nucleares atuais, ele saberá a resposta. Se ele disser que não, descarte como primeira opção. O mais provável é que acabe sendo um caixão de chumbo e concreto derretido. Se não houver abrigos ativos por perto, não se desespere. A opção é chegar o mais fundo que você puder. O melhor lugar é um subsolo profundo de concreto armado, porões de prédios grandes e sólidos. Se você pensar em estacionamentos subterrâneos de concreto ou túneis de metrô, é melhor do que nada. Você provavelmente aumenta suas chances de se salvar do impacto. Mas depois você estará com centenas de pessoas desconhecidas que vão para lá sem levar água nem comida. E acredite, alguns deles estarão armados. E isso vai acabar se parecendo mais com o inferno, mesmo quando a fome e a sede dobrarem a vontade deles. É assim que... Agora é a hora de agir. Você deve visualizar onde estão esses porões profundos, quanto tempo leva para chegar até eles e escolher um. Por exemplo, o prédio a 2 quadras. Aquele que você sabe que tem 3 subsolos, grave bem isso na sua cabeça. Como chegar até ele? Vá visitá-lo, até escolha o canto exato onde você vai estar quando começar a ouvir as explosões. Por isso te pedi no começo que...
pense se você faz isso. Você não vai se tornar paranoico, só vai aumentar suas chances de sobreviver. E quando chegar a hora, você terá pelo menos uma chance. Prepare-se também psicologicamente. Você deverá ir para o abrigo. Estará pronto e decidido. Mas nessas duas ruas, até o subsolo escolhido, você verá o desespero do resto das pessoas, que nem sabem para onde correr. Eu te aviso, você não pode salvar a todos. É verdade, mas é exatamente aqui que começa a grande decisão. Você vai salvar alguém? Bem, os primeiros seriam sua família, seus filhos, talvez seus pais, sua esposa, mas... Você salvaria mais alguém? Você revelaria o lugar onde vai se refugiar? Mesmo com o risco de uma multidão tentar entrar e ninguém chegar a tempo? Ou, o que é igualmente mortal, se você salvar muitas pessoas, os recursos vão se esgotar rapidamente. Mas, de quais recursos você precisa e por quanto tempo? Bem, antes que as bombas estejam a caminho, lembre-se de que apenas os abrigos ativos têm o necessário para sobreviver. Mas se você escolheu um porão próximo, já deve ter preparado o seguinte. O mais pesado de carregar é a água. Você vai precisar de no mínimo 2 litros por pessoa por dia, o suficiente para 15 ou 30 dias. Estaria bom. Os prédios têm tanques de reserva. Se estiverem no subsolo escolhido, muito melhor. O que é certo é que todos têm encanamentos de água que funcionarão até começarem as explosões. Por isso, leve toda a água engarrafada que conseguir carregar e também galões vazios. Além de garantir a água, você deve comprar ou montar o kit de sobrevivência, que inclui o seguinte: alimentos não perecíveis, enlatados, desidratados ou selados a vácuo, suplementos de iodo estável para proteger a tireoide da radiação. Sim, por isso existe o sal iodado, mas essa é outra história. Kit de primeiros socorros com medicamentos básicos, analgésicos, antibióticos, bandagens desinfetantes e material para queimaduras. Roupas resistentes que cubram todo o corpo, de preferência de algodão grosso ou materiais que não derretam com o calor. Leve agasalho, mesmo que esteja no verão mais quente, leve muito agasalho. Máscaras de gás, e se não tiver, pelo menos máscaras para filtrar a poeira. Lanternas com baterias extras, radiocomunicador portátil, como os que a polícia ou o exército usam. Deve indicar atrás que são resistentes ao pulso eletromagnético, o pulso eletromagnético que é emitido pelas explosões nucleares. Isso não é opcional, é vital. Quando as bombas caírem, você vai entender por quê. Cobertores ou sacos de dormir, sacos de lixo grandes e fita adesiva. Alguns utensílios de cozinha básicos, como abridor de latas, pratos e talheres reutilizáveis. Certifique-se de levar uma faca grande e bem afiada, luvas e óculos de proteção. Somente se você for um especialista no uso de armas de fogo, leve uma que possa ser escondida. Nunca, mas nunca mesmo, permita que outros a vejam. Se precisar sacar, é para usar. Por fim, lembre-se de que você não será o único lá. E haverá outras pessoas que chegarão ao subsolo perto de você, mas que não levaram nada do que eu te falei. Em pouco tempo, essas pessoas serão um verdadeiro perigo. E mais uma vez, você terá que tomar a decisão de que tipo de ser humano você será. Quando soarem o alarme, você vai ver por que as sirenes tocam, os mísseis nucleares estão a caminho. Você corre imediatamente levando tudo o que é necessário. Há milhões de pessoas gritando, se empurrando e querendo escapar de carro. Há muitos acidentes e caos lá em cima no céu. Há centenas de helicópteros saindo rapidamente de lá, na esperança de alcançar áreas rurais afastadas. Se você estiver em modo civilizado, pode ser que se aproxime daquela mãe com o bebê que chora desesperadamente em um ataque de pânico.
E com certeza peça para ela te seguir em silêncio até o subsolo escolhido. Se você estiver em modo sobrevivência, vai passar ao lado dela sem parar. Você chega ao subsolo, levou vários galões cheios de água e começa a carregar o resto nas tubulações e os tampa. Então se acomoda bem no lugar escolhido. Chegam mais pessoas, todas chorando, tentando usar seus telefones para se despedir ou saber onde estão seus familiares. Como, ao que parece, você é o único preparado, dá as instruções e os materiais para que eles vedem a porta e as frestas. Explica que o pó radioativo pode se infiltrar por ali. Em minutos tudo estará pronto. E então... se faz um silêncio perturbador, apenas interrompido pelo som suave dos helicópteros cortando os céus. E a atmosfera muda abruptamente quando os mísseis balísticos intercontinentais começam sua descida final. À medida que as ogivas nucleares entram, as trilhas de fumaça tóxica traçam linhas espectrais sobre uma cidade que parece prender a respiração. Ali, no subsolo do prédio que você escolheu, você sente que o ar fica pesado. A temperatura cai antes do impacto, um efeito dos ventos rápidos criados pela pressão atmosférica, que precede as explosões nucleares. O primeiro míssil atinge um clarão branco mais brilhante do que 1000 sóis, iluminando até mesmo o escuro. Abrigo subterrâneo. Mesmo que você feche os olhos, o brilho se infiltra pelas frestas e pela porta. Um barulho ensurdecedor ecoa nas paredes e te obriga a tapar os ouvidos com medo que eles estourem. O chão treme com tanta intensidade que os galões de água no abrigo tombam. Os gritos dos andares superiores se calam imediatamente, substituídos por um silêncio sepulcral. Nos andares superiores, aqueles que não conseguiram descer vão experimentar um horror inimaginável. A onda de choque atinge primeiro, destruindo janelas e levantando as pessoas do chão como se fossem pipas de papel. As temperaturas sobem a milhares de graus em segundos, vaporizando instantaneamente tudo o que está perto do epicentro. As estruturas de concreto se dobram como se fossem de plástico mole ao fogo e, ao desabar, enterram aqueles que buscaram refúgio nos andares intermediários. O calor no subsolo aumenta, embora a localização e a distância te protejam da radiação inicial. O ar cheira a ozônio, a metal quente misturado com o suor do terror. Se você é um dos civilizados, sente um impulso de culpa. Será que poderia ter salvado mais pessoas? Você se pergunta isso? Se você está no modo de sobrevivência, sua consciência fica tranquila. Você repete para si mesmo que ainda está respirando e tem carne sobre os ossos. E isso, acredite, é a única coisa que importa agora. As luzes de emergência piscam e a cada clarão, os rostos dos sobreviventes refletem espanto. Apenas alguns minutos após o impacto, sons vindos do subsolo lembram o bater de pedras contra o concreto. Só você que está preparado e assistiu a este vídeo sabe que se trata de escombros e cadáveres carbonizados de pessoas que estavam nos arranha-céus. E esses helicópteros, esses centenas de helicópteros, agora estão caindo das alturas, tornando-se parte dos destroços retorcidos e carbonizados, que cobrem tudo o que um dia foi a sua cidade. Quando você pensa que nada pode ser pior, a chuva radioativa começa carregada de partículas gama, pode atravessar paredes finas e contaminar o ar. Lá fora, resta apenas um punhado de pessoas, que só Deus sabe por que sobreviveram ao impacto inicial. Mas é pior. Eles têm queimaduras horríveis, os olhos derretidos pela explosão e a agonia de um envenenamento por radiação que será letal em apenas algumas horas.
O subsolo é seguro, mas só por enquanto. Você está com outras pessoas que não foram tão precavidas quanto você. Não tem água, não tem comida e a sobrevivência a longo prazo está apenas começando. Mas como você assistiu a este vídeo, sabe que a chave, se o abrigo resistiu, é ser um dos primeiros a usar os rádios. Não haverá apenas morte e desespero lá fora. Os países têm unidades de busca e resgate para crises nucleares, que possuem seus próprios abrigos. Enormes, cheios de equipamentos e tudo o que é necessário para sair em busca de pessoas que ainda estejam vivas. Ao contrário dos resgates convencionais, nesses cenários eles localizam e retiram primeiro aqueles que estão em melhor estado para levá-los para longe dos efeitos nocivos da radiação. Será que há tantos gravemente feridos em abrigos rasos que simplesmente apostam no seguro? Eles não podem se dar ao luxo de perder tempo transportando pessoas que morrerão em poucas horas. Por outro lado, além dos grupos estatais de resgate, há muitas pessoas fanáticas por sobrevivência. São milhares e milhares de preppers que têm seus próprios abrigos e formam equipes de resgate. Sim, aqueles malucos de quem muitos riram por gastar muito dinheiro acumulando suprimentos nas profundezas de seus jardins, onde construíram bunkers à prova de tudo. Pessoas que passam a vida obcecadas por esses eventos catastróficos e que não hesitarão em colocar à prova toda a sua coragem e conhecimento. Por isso você deve usar o rádio. Comece imediatamente a procurar sinais nas frequências e, quando encontrar algum ativo, repita constantemente sua localização. Quantidade de sobreviventes no abrigo e o estado de saúde de cada um deles. Tenha em mente que o resgate não será imediato, ou talvez não haja mais ninguém lá fora, muito perto, porque ao invés de assistir a este vídeo, estavam vendo videozinhos no TikTok. Portanto, você deve saber e memorizar esses prazos. Preste atenção, as primeiras 24 horas são as mais perigosas devido à chuva radioativa intensa e à alta contaminação. Entre as 24 e 72 horas, a radiação diminui consideravelmente, mas ainda é arriscada. Após 7 dias, os níveis são muito menores, mas é recomendável continuar protegido. Após 14 dias, a maioria dos resíduos radioativos de vida curta já se desintegrou. Mas como foi um ataque em grande escala, ainda restam partículas perigosas. Você não pode se expor a elas, a menos que esteja bem protegido. Se você realmente precisar sair, faça isso com roupas completas, de tecido grosso e máscara de gás, ou pelo menos uma máscara. Caso não tenha outra opção, use sempre óculos de proteção que cubram bem os olhos. Uma capa ou algum impermeável para evitar que o pó radioativo grude na roupa externa. Lá fora você deve pensar que tudo está contaminado. Não toque superfícies com as mãos descobertas. Não consuma água nem alimentos que tenham ficado expostos ao exterior sem proteção. Agora você entende como. Você deve permanecer dentro de casa o máximo de tempo possível, esperando ser resgatado. Mas se ninguém puder te resgatar, você terá que encontrar uma maneira de sair. Mas adie essa opção até não ter mais recursos, mas ainda esteja forte o suficiente para caminhar lá fora. Vão dizer que é para procurar a família deles e vão cobiçar a máscara ou a roupa que você está usando. É provável que eles queiram tomar posse da água e da comida. Bem, seja civilizado ou esteja em modo de sobrevivência, você sempre terá a faca grande ou a arma de fogo para impor ordem. Se tudo ficar feio, você terá que agir. Com decisão, contenha e amarre os rebeldes antes que o desespero deles coloque o resto em perigo. Quando finalmente puder sair, procure por sobreviventes no seu caminho rumo a terras distantes. Tenha em mente que nada será como você conhecia. O céu estará coberto por nuvens densas, cinzentas ou marrons.
A luz solar será muito fraca, ou quase inexistente em muitas regiões, porque a fuligem e as cinzas na atmosfera bloqueiam os raios solares. O ar terá cheiro de terra queimada e materiais calcinados. Temperatura será anormalmente fria mesmo no verão, devido ao escurecimento global conhecido como inverno nuclear. As plantas estarão murchas, queimadas ou mortas em um raio amplo. As árvores que permanecerem de pé estarão calcinadas, sem folhas ou cobertas por um pó cinza, semelhante a cinzas vulcânicas. A terra estará seca, rachada ou coberta por uma camada de pó radioativo de aparência esbranquiçada. Animais e pessoas mortas, calcinadas, destroçadas. Haverá por todos os lados. Prepare-se mentalmente para isso. Embora a visibilidade seja tão limitada pelas partículas no ar que a paisagem ficará nebulosa e não permitirá que você contemple totalmente a magnitude da tragédia. O clima global ficará alterado por meses ou anos, com céus turvos, precipitações contaminadas ou temperaturas reduzidas em vários graus. Lembre-se de que não cairão mais bombas, mas lá fora haverá enormes ameaças esperando por você. A mais perigosa, como sempre, serão os outros seres humanos, que vão te ver como alguém perigoso. Porque haverá pouca comida pelo caminho. Porque eles não querem compartilhar o pouco que têm com você, simplesmente porque vão achar que você vai matá-los para roubá-los. Então leve em conta essas 10 dicas, que vão salvar sua vida em um mundo pós-apocalipse nuclear. Quando você vir alguém, não se aproxime imediatamente. Seja educado, mas firme. Grite seu nome, sua idade, qual era sua profissão e para onde está indo. Entenda que psicologicamente é menos provável que atirem em você se te considerarem uma pessoa, e para isso nada melhor do que se apresentar dessa forma. Você deve mostrar que é confiável e autossuficiente, porque o novo mundo não será um lugar para os fracos. Ninguém quer ou precisa de um peso. Uma boa apresentação seria, por exemplo, sou Pedro, tenho 35 anos, era professor e estou indo para o sul em busca de um lugar para um novo começo. Se me permitirem viajar com vocês, poderão contar comigo. Sou forte e saudável. 2. Avalie a resposta do outro lado. Se os outros sobreviventes forem amigáveis, aproxime-se com cautela. Caso contrário, fuja o mais rápido que puder. 3. Continue seu caminho. Não fique perto de pessoas que tenham a péssima ideia de se estabelecer perto dos epicentros. Se você quiser ter alguma chance de sobreviver a longo prazo, deve procurar alguma comunidade rural afastada. 4. Pode levar meses até encontrar uma. Então lembre-se, ninguém vai te receber de braços abertos, a menos que você seja essencial. E o que é essencial no novo mundo? Bem, com certeza eles não vão precisar de designers gráficos por um bom tempo. Então siga meu conselho e comece a estudar desde já como purificar a água, como consertar motores, como cultivar vegetais em espaços fechados e coisas desse tipo. Imagine que, ao chegar na comunidade, vão te receber com rifles apontados para a sua cabeça. Depois de se apresentar, como você aprendeu antes, deve dizer, por exemplo, posso ser muito útil. Sei como garantir que tenhamos água potável e tenho conhecimentos de enfermagem. Você vai ver que ninguém vai atirar em você. 5. Uma vez que você se integrar à nova comunidade, torne-a forte, mantendo a moral elevada. O ideal é organizar uma cerimônia para homenagear os milhões de mortos. Todo começo precisa de um encerramento, um bom luto para uma tragédia desse tamanho. Depois, você deve propor 3 coisas fundamentais: definir os papéis da comunidade, trabalhar para reforçar a segurança até fazer o teste de ataques de outros sobreviventes. E, acima de tudo, estabelecer uma lei simples, com recompensas e punições. Nada pior do que a improvisação.
Só se todos conhecerem as regras, o trabalho em equipe será possível. 6. Nunca se esqueça de que você terá que formar um exército e a religião será tão importante quanto a comida, a água ou as armas. Se não houver um religioso entre os sobreviventes, escolha a pessoa com mais fé e conhecimento. É muito provável que vocês tenham que enfrentar a morte com outras comunidades ou com pessoas que ainda continuam em modo de sobrevivência. E ter Deus ao seu lado vai te tornar forte na batalha, tanto mental quanto espiritualmente. Um pequeno exército com fé é mais poderoso do que um inimigo movido apenas pela ganância ou pelo desespero. 7. Tenha esperança, mas desconfie de soluções milagrosas que venham de fora. Lembre-se de que vão surgir mitos como a grande cidade que continua intacta ou coisas do tipo. Não caia em armadilhas. Agora você vive em um mundo que só mantém uma única regra do anterior, e essa é: ninguém te dá nada de graça. 8. Trabalhe o máximo que puder. Dê o exemplo. Chore quando ninguém estiver vendo por aqueles que você perdeu. Seja justo, paciente e reconheça o trabalho dos outros. 9. O mais provável é que você deva considerar todos os sobreviventes que chegarem à sua comunidade como hostis, até que provem o contrário. Mas nunca permita crueldade contra eles. Nada de humilhações ou punições exemplares. Uma sociedade cruel está condenada ao fracasso, corrompida por dentro. E 10. Nunca se esqueça de agradecer a Deus. Você está vivo. De vez em quando, você verá alguns raios de sol atravessando o pó da atmosfera. Haverá dias em que os ventos vão se acalmar e talvez você até veja algum pássaro pousar sobre os muros. Não vai ser fácil, mas nada do que aconteceu é culpa do Criador. Fomos nós, só nós, os responsáveis por tamanha catástrofe. Ouça o seu coração bater, cante uma prece. Não vou mentir, haverá poucas alegrias. No começo, os bebês nascerão com malformações, tiros serão ouvidos à noite e é possível que você nunca mais aproveite um dia na praia. Você terá pesadelos que serão menos assustadores do que a realidade, isso é certo. Mas chegará o momento em que, sem perceber, você estará rindo de novo. Repito, agradeça a Deus. Ele nos ama, mesmo sabendo do que fomos capazes de fazer com o nosso mundo e com nossos próprios irmãos. Sou documentarista. E isso foi. Como sobreviver a um apocalipse nuclear?